A audiência de saneamento e organização do processo como método de gestão do conflito. Patrícia Novaes Sattler Oliveira Calmon. Resumo: o presente artigo tem por finalidade aferir se conceitos e técnicas utilizados em determinadas portas ao tratamento do conflito são compatíveis com o processo judicial, em especial a classificação conferida pelo denominado método de Harvard comumente utilizado na mediação, principalmente, no que toca à diferenciação dos conceitos de posições e interesses. Para tanto, o texto analisará o conceito de pacificação social e sua construção ao longo das fases de autonomia científica do direito processual civil, correlacionando o atual propósito social do processo com o modelo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015. Após, será feita a abordagem do conflito propriamente dito, e da referida distinção entre interesses e posições, conjugando-os com o processo judicial, chegando-se, ao final, na pesquisa acerca da viabilidade de o juiz aferir os reais interesses das partes na audiência preliminar de saneamento, para delimitar melhor os fatos objeto de prova. 1. Introdução. Atualmente, existem diversos métodos para o tratamento adequado do conflito. Não por outro motivo, vem se denominando de sistema multiportas, Multi-Door Courthouse System, o método que inclui, dentre outros, a mediação, a conciliação, a arbitragem, o direito colaborativo, Collaborative Law, e, também, o poder judiciário. Existem técnicas comumente aplicadas em determinada porta, mas que, se compatíveis com os institutos de outros métodos de tratamento adequado ao conflito, poderiam ser a estes também aplicáveis. Neste artigo, pretendi-se aferir-se o assim chamado método de Harvard em especial, no que toca à diferenciação por ele feita em torno dos conceitos de posições e interesses, teria utilidade também ao processo judicial, a propiciar uma melhor e mais adequada entrega da prestação jurisdicional, com economia, celeridade e eficiência. Deveras, tais distinções adquirem relevo, principalmente, diante dos influxos projetados pela teoria que se convencionou chamar de constitucionalização do processo, a qual se justapõe à atual fase científica em que este se encontra, formalismo valorativo ou processo civil no Estado constitucional, e as teorizações advindas do assim chamado modelo cooperativo, que conferiu um novo modo de se conduzir e participar do processo, sob a percepção de que este representaria uma verdadeira comunidade de trabalho. Mas, não só. Pretendia-se, também, averiguar-se, para além da perspectiva puramente processual, tal método poderia proporcionar benefícios sob o ângulo do conflito em si, isto é, se este seria dirimido da melhor maneira pelo terceiro imparcial com a utilização emprestada de técnicas comuns a outras portas. Para tanto, sugere-se que a realização de audiência preliminar de saneamento e organização do processo, CPC, art. 357, seria o momento propício para a análise dos reais interesses das partes, por viabilizar uma melhor delimitação dos fatos que serão objeto de prova na fase processual subsequente, e, ainda, por possibilitar a correção de eventuais dissonâncias entre o pedido e causa de pedir formulados, em razão de ser realizada antes que a estabilização objetiva da lide tenha lugar. Para que a tarefa seja empreendida com êxito, no primeiro capítulo serão abordadas as fases de autonomia científica do processo civil,
Momento este em que será possível perceber como a pacificação social esteve não só no centro de preocupação desta ciência, como, também, atrelada ao conceito de jurisdição. Após, haverá o estudo do modelo cooperativo do processo, adotado expressamente pelo Código de Processo Civil de 2015, CPC, art. 6º, bem como do conflito propriamente dito e da viabilidade de se utilizar técnicas comuns a outras portas dentro do processo judicial, em especial a conferida pelo método de Harvard. No último capítulo, se questionará se existe um momento adequado para o juiz aferir os reais interesses das partes em juízo, tentando-se demonstrar que a audiência preliminar de saneamento pode se mostrar um momento propício para tal atuação, em colaboração e em conjunto com as partes. 2. A pacificação social nas fases do processo civil e a formação de um novo paradigma. Desde que o direito processual civil se transformou em uma ciência autônoma, com a introdução da fase do processualismo, período seguinte ao denominado praxismo/sincretismo, uma das grandes preocupações dos estudiosos repousou na finalidade do processo e da jurisdição em si, já que o primeiro é exercido através da segunda. Isso porque, embora esta fase estivesse centrada na criação e expansão de conceitos e na abstração da relação jurídica processual, a jurisdição assume condição de poder vocacionado não mais à tutela dos direitos subjetivos, mas sim voltada à função de realizar o direito objetivo estatal e pacificar a sociedade. Desde o início de sua autonomia científica, portanto, a pacificação social se mostra um dos eixos centrais do estudo do direito processual, e, nessa época, tal noção era fortemente influenciada pelo Estado liberal de direito, já que diante da necessidade de frear os desmandos do regime que lhe antecedeu, erigiu o princípio da legalidade como fundamento para a sua imposição e, a administração e os juízes, a partir dele, ficaram impedidos de invocar qualquer direito ou razão pública que se chocasse com a lei. Tal influência, aliada à própria abstração da relação jurídica processual visualizada na fase processualista, fez com que a pacificação social fosse identificada como a declaração do direito ao caso concreto, tendo por finalidade a eliminação não do conflito, mas sim da lide. Nesse aspecto, Atos Guzmão Carneiro aduz que a jurisdição se volta à eliminação, ou composição, do conflito de interesses existente, ou virtual, entre as partes. A lide é eliminada mediante a declaração e aplicação do direito incidente ao caso concreto, processo de conhecimento, ou mediante a realização do direito, processo de execução. Com o avanço da ciência, percebeu-se que um dos grandes problemas dessa fase era sua desconexão com o direito material e com a realidade social que subjaz ao próprio litígio posto em juízo. Criticando tal posicionamento, Cândido Rangel Dinamarco ensina que, pela visão tradicional da justiça e do processo, a moda do Estado liberal oitocentista e da processualística das primeiras décadas deste século, no fazer cumprir a lei exauria-se a ideia de promover justiça mediante o exercício da jurisdição, e o processo achava-se tão dissociado do pensamento social do tempo, mas a mais autorizada voz doutrinária, presa daquele espírito conservador que despia o sistema processual de qualquer vestimenta ideológica, o neutralismo ideológico, encarava a situação com surpreendente fatalismo, ao preconizar que se procurasse na própria natureza do processo a causa primeira do distanciamento entre as normas processuais e a vida
Com o advento da fase instrumentalista, o processo passa a ser visualizado como um meio para se atingir determinados fins, isto é, um sistema que tem escopos sociais, políticos e jurídicos a alcançar, rompendo com a ideia de que o processo deve ser encarado apenas pelo seu ângulo interno. Surgem, assim, os propósitos do processo e da jurisdição, também chamados de escopos do processo, a acarretar uma alteração e ampliação da própria definição de pacificação social de outrora. Quanto a eles, tem-se que o propósito social do processo passa a se referir à pacificação, no sentido de conferir paz social e justiça, lembrando que tal conceito é construído observando-se a historicidade e cultura. O propósito jurídico seria a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, com efetividade e, por fim, o propósito político abarcaria a afirmação e, concomitantemente, a limitação do poder estatal, como um poder-dever. Em termos claros, o direito processual passa a servir de instrumento à tutela do direito material posto em juízo, sem hierarquia entre um ramo e outro, em um verdadeiro processo circular entre eles, já que o processo serve ao direito material, mas para que lhe sirva é necessário que seja servido por ele. Permanecendo a jurisdição atrelada também à noção de pacificação social, propósito social, agora dissociada, pelo menos em teoria, da aplicação do direito objetivo ao caso concreto, propósito jurídico. Grinover, Dinamarco e Sintra mencionam que se trata de um instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito jurídico pertinente a cada caso que lhes é apresentado em busca de solução. Aspecto de relevo se refere à distinção de lide processual e lide sociológica. A primeira seria a descrição de parcela do conflito segundo os informes da petição inicial e da contestação apresentados em juízo. A segunda poderia ser conceituada como o verdadeiro tratamento do conflito como um todo, lide processual mais lide sociológica, conduzindo a uma verdadeira pacificação social e, com isso, atingindo os propósitos sociais do processo. Em razão da força normativa da Constituição, do papel predominante aos direitos fundamentais, do desenvolvimento da teoria dos princípios e da transformação da hermenêutica jurídica, com o reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade jurisdicional, a própria ciência processual sofreu uma alteração, a iniciar o atual paradigma do formalismo valorativo ou processo civil no Estado constitucional, fase em que, embora não tenham sido excluídos os ensinamentos adquiridos na fase instrumentalista, impôs-se a análise dos valores mais importantes para o processo, por um lado, a realização de justiça material e a paz social, por outro, a efetividade, a segurança e a organização interna justa do próprio processo, fair trial. Os dois primeiros estão mais vinculados aos fins do processo, os três últimos ostentam uma face instrumental em relação àqueles. A par desses valores específicos, mostram-se ainda significativos para o processo os valores constitucionais e os valores culturais relacionados ao meio onde se insere determinado sistema processual. Denota-se que a realização da justiça material passa a estar associada à paz social e, nesse contexto completamente disruptivo em relação ao modelo constitucional e processual pretérito, é promulgada a Lei 13.105/15, Código de Processo Civil, abarcando todas essas características e, trazendo consigo a necessidade de se reinterpretar institutos a partir de novos paradigmas.
Assim, com a adoção do modelo cooperativo de processo e da promoção e estímulo aos métodos consensuais de conflitos, art. 6º e 3º, 2 graus e 3 graus, CPC/15, temas que antes se encontravam em uma relativa invisibilidade jurídica passam a merecer uma atenção mais apurada. É o caso justamente do conflito e da sua íntima conexão com a realização da justiça material e da pacificação social, vistas como propósitos sociais da jurisdição em um modelo cooperativo de processo. Passa-se a sua análise. 3. O modelo cooperativo, o conflito e a diferença entre interesses e exposições seria tal classificação conferida pelo método da Escola de Harvard aplicável ao processo. Quanto à organização do processo, tem-se que, tradicionalmente, existem dois modelos, o adversarial/simétrico/isonômico e o inquisitivo/assimétrico/hierárquico. De modo geral, o primeiro consistiria na posição de maior igualdade entre os sujeitos processuais, partes e juiz, mas cada um exercendo função diferente. Enquanto as partes teriam função mais ativa, ao juiz competiria a atividade de coordenar as formalidades do processo, não cabendo a ele qualquer possibilidade de influência na definição do objeto do processo, muito menos na formação e colheita da prova ou na busca da verdade, havendo a figura do juiz mais espectador. Nesse modelo, competiria às partes a condução do processo, aplicando-se de forma preponderante o princípio dispositivo. Por sua vez, o modelo inquisitivo admitiria um maior ativismo por parte do magistrado, maior intervenção do Estado, com uma separação das partes e do juiz, o qual passa a conduzir o processo com maiores poderes, sem ingerência das partes. Preponderaria, neste caso, o princípio inquisitivo. Em contraposição aos referidos modelos tradicionais de organização do processo, o Código de Processo Civil de 2015 inova ao adotar o modelo cooperativo, prevendo em seu art. 6º que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Para conceituar tal modelo, Daniel Mitidiero escreve que a colaboração é um modelo que visa dividir de maneira equilibrada as posições jurídicas do juiz e das partes no processo civil, estruturando-o como uma verdadeira comunidade de trabalho, em que se privilegia o trabalho processual em conjunto do juiz e das partes. Existe divergência doutrinária se o modelo cooperativo substituiu/superou os dois modelos tradicionais, tornando-se uma terceira espécie, é o caso da doutrina de Frege et Didier, ou se, por outro lado, o modelo cooperativo conservaria as características dos outros dois, complementando a noção atribuída a eles, conforme doutrina de Daniel Mitidiero. É preciso ser feita a ressalva, contudo, de que, além de ser um modelo, a cooperação é também um princípio, no sentido de se tratar de uma norma jurídica em que as partes têm o dever de observância, que impõe um estado de coisas que tem de ser promovido. Nesse aspecto, surgem os deveres de esclarecimento, diálogo, prevenção e auxílio, de forma que o diálogo seria uma ferramenta essencial para a condução do processo, evitar o desperdício da atividade processual, preferir decisões de mérito em detrimento de decisões processuais para o conflito, apurar a verdade das alegações das partes a fim de que se possa bem aplicar o direito. Retornando ao modelo cooperativo em si, este tem como objeto principal a busca pela efetividade da tutela jurisdicional, principalmente por meio da valorização de decisões mais justas,
de forma que a decisão judicial passa por um aprimoramento, com a participação de todos os envolvidos do processo, mas não só. A justiça substancial passa a acarretar alteração inclusive na forma de condução e participação no processo, já que tal modelo é capaz de albergar, ao mesmo tempo, um magistrado de feição atuante na condução do processo e partes igualmente ativas, colaboradoras para o alcance do resultado final pretendido, a justa solução da controvérsia em tempo razoável. Sem desprezar a realidade de que o processo envolve, como regra, interesses conflitantes, busca estabelecer uma disputa leal e capaz de conduzir a um resultado substancial e processualmente justo. Desse modo, a própria postura das partes e do juiz são alteradas nesse novo paradigma. Como o Código de Processo Civil exige comportamento adequado dos sujeitos processuais, passa-se a ter uma verdadeira comunidade de trabalho e, com isso, a forma de se prestar a jurisdição merece ser analisada sob o viés da efetividade e satisfação das partes, já que a justiça material adquire novos contornos. Por razões de economia processual, e com o fito de se aferir a verdade das alegações, bem como se conferir relevância aos reais interesses das partes, torna-se essencial, no modelo cooperativo, preocupar-se com o referido resultado substancial, já que, nos pretéritos, sentia-se desatenção a situações em que o exercício do poder se processa de forma tal, que a vontade do destinatário é completamente desconsiderada. Nesse contexto, a classificação entre interesses e exposições, conferida por Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, comumente utilizada na mediação e no direito colaborativo, Collaborative Law, denominados como métodos de tratamento adequado ao conflito, parece adquirir importância para o próprio conflito judicializado. Isso porque existem várias formas para se tratá-lo, o que inclui os referidos métodos de tratamento adequado, mas, não se pode olvidar que o Poder Judiciário é, em muitos casos, a porta apropriada para o caso. Assim sendo, percebe-se que a influência de técnicas comuns a outras portas pode se mostrar bastante salutar também ao processo judicial, principalmente conjugando-as com institutos processuais, pois o conflito é elemento intrínseco a todas elas. Quanto aos conflitos, tem-se que estes são fenômenos naturais à sociedade, podendo-se até dizer que lhes são imanentes. Quanto mais complexa a sociedade, quanto mais se desenvolve, mais se sujeita a novas formas de conflito. Entretanto, embora haja uma associação da ausência de conflito com a pacificação social, essencial destacar a observação de Rodrigo Mazei e Bárbara Chagas, no sentido de que não se confundem. A ideia de solucionar ou resolver conflitos vincula-se à função do direito de pacificador social. Todavia, a paz social não deve, nem pode ser confundida como ausência de conflitos, conforme destaca Jean-Marie Miller, o homem é essencialmente um ser relacional e, por isso, o conflito é elemento estrutural de toda a vida social. Desta forma, o direito deve buscar não o fim dos conflitos, mas sim extrair o que há de positivo em tais confrontos que, na verdade, representam enorme relevância para movimentar no sentido mesmo de retirar da inércia a sociedade. Nesse contexto, tem-se que, com o surgimento do conflito, Fisher, Ury e Patton aduzem que as partes podem atuar de duas formas, fundadas na barganha posicional ou no atendimento de seus interesses subjacentes,
Um dos pilares da negociação baseada em princípios ou negociação dos méritos. As posições estariam associadas às declarações externadas por elas, sua manifestação declarada/aparente, enquanto os interesses seriam os verdadeiros/reais fatores de se querer o que se pede, o que realmente é. Parte pretende como resultado final no tratamento do conflito. Um clássico exemplo pode melhor elucidar a diferença entre ambos. Duas crianças brigam por estarem querendo uma única laranja. Posição. A sábia mãe pergunta a razão de estarem querendo aquela laranja, técnica para se descobrir o real interesse. A primeira diz que quer a fruta para fazer um suco, enquanto a segunda menciona que quer apenas a casca para fazer um experimento de ciências da escola. Interesses. Assim, a mãe tira a casca para uma e dá o suco para a outra, criando a sensação de satisfação nas duas crianças. Embora se trate de um exemplo infantil, é bem elucidativo para se perceber que, dentro do processo, as partes podem estar postulando bens jurídicos tutelados com base apenas em posições. Isso pode criar uma situação curiosa, que é a transformação da barganha posicional em uma verdadeira barganha processual, a atingir fortemente até mesmo o papel cooperativo de cada uma delas dentro do ambiente processual. A propósito, Fischer, Yuri e Petzold em que ocorreria um jogo sobre o jogo, o que eles também denominam de metajogo, onde, além de se atingir o direito substantivo, se atingiria o procedimento em si. O jogo da negociação transcorre em dois níveis. Num deles, a negociação diz respeito à substância, no outro, concentra-se em geral, implicitamente no procedimento para lidar com a substância. A primeira negociação talvez se refira a seu salário, aos termos de um contrato de aluguel ou a um preço a ser pago. A segunda negociação refere-se ao modo como você irá negociar a questão substantiva, através da barganha posicional afável, da barganha posicional áspera ou de algum outro método. Essa segunda negociação é um jogo sobre o jogo, um metajogo. Cada movimento que se faz numa negociação é não apenas um movimento que versa sobre o aluguel, o salário ou outras questões substantivas, mas ajuda a estruturar as regras do jogo que você participa. Tratar conflitos baseados em interesses, e não em posições, teria por finalidade retirar manifestações extremadas das partes e a competição, atrelada ao papel de vencedor/perdedor, fomentando uma situação de ganha-ganha, evitando a manutenção de um jogo, e metajogo, no qual se iludiria a outra parte quanto às suas verdadeiras opiniões, e, ainda, se teria por finalidade a manutenção de relacionamentos com vínculos pretéritos e duradouros. Por exemplo, em ações de família, não haveria tanta raiva e ressentimento dos ex-cônjuges, a interferir, inclusive, na viabilidade do exercício sadio da coparentalidade, já que a barganha posicional tensiona e, por vezes, destrói o relacionamento entre as partes. Neste ponto, a solução geralmente parece simples quando problemas e valores não estão envolvidos. Quando os interesses são usados como base para a resolução, pode haver um compromisso desenvolvido que leve em consideração cada interesse. O processo de resolução de problemas permite que duas ou mais partes procurem soluções comuns, mantendo seus próprios valores e interesses. É esse processo que garante a satisfação a longo prazo e acordos viáveis. Tal diferenciação é bastante utilizada em conflitos familiares, caso em que situações de cunho continuado se formaram e,
não raramente, desgastes emocionais e psicológicos adquirem contornos de relevo. Nestes casos, a busca pelos interesses pode debelar a controvérsia com maior eficácia e satisfação às partes envolvidas. É preciso compreender, entretanto, que os interesses não se confundiriam com o que Marcelo Pacheco Machado denomina de fatos secundários, que seriam aquelas menções circunstanciais que poderiam acarretar presunções favoráveis à comprovação do direito alegado, no caso de não se conseguir demonstrar a ocorrência do fato principal. Ao contrário, os interesses seriam as verdadeiras motivações e consequências esperadas pelas partes, nada se correlacionando com os referidos fatos secundários. Analisando-se a cultura jurídica brasileira e seu ensino judicializante que é, e, muitas vezes, incapaz de preparar profissionais para as demais portas adequadas ao tratamento do conflito, poderia-se dizer que a própria atuação do advogado costuma ser respaldada em posições, já que, no atendimento do espectro conflitual, costuma-se fazer subsunções não criativas das referidas situações fáticas que lhe são apresentadas às disposições legais, muitas vezes repetindo modelos já previstos sem a elucidação de pormenores específicos do caso concreto. Além disso, profissionais não são habituados a buscar os reais interesses, permanecendo naquilo externado/aparente, que são justamente as posições. Como a busca pelos reais interesses se trata de técnica comumente aplicável a outros métodos de tratamento adequado do conflito, questiona-se se seria viável ao juiz valer-se de tal expediente com a finalidade de melhorar a prestação jurisdicional. Isso porque inexiste no processo judicial a confidencialidade que é inerente à mediação, CPC, art. 166, por exemplo, situação em que o método de Harvard é amplamente utilizado, até porque tal fator poderia, eventualmente, deixar as partes relativamente menos propícias a tal compartilhamento, considerando que estas informações poderiam ser utilizadas contra elas mesmas em outro momento do jogo processual. Além disso, poder-se-ia questionar se a imparcialidade do magistrado restaria comprometida, diante de seu possível enviesamento. Sobre estes pontos, fato é que tal inquirição sobre fatos, interesses, não poderia se impor de forma arbitrária por parte do magistrado, pois o objetivo principal de solucionar o conflito existente não se impõe a qualquer custo, respeitando-se, sempre, a autonomia das partes e sua autodeterminação na formação de livre e informado consentimento. Ademais, da mesma forma que o magistrado pode inquirir sobre fatos e, até mesmo determinar de ofício a produção de provas, CPC, art. 370, não parece que violaria a sua imparcialidade inquirir sobre tais fatos, com a finalidade de delimitar melhor o objeto deduzido e entregar uma melhor prestação jurisdicional. A doutrina clássica costuma apontar que a análise dos fatos pelo próprio juiz ocorre na fase probatória, deferindo-lhe ampla iniciativa na verificação dos fatos relevantes para a solução do litígio, tal como submetido à sua cognição, isto é, nos limites do pedido e da causa de pedir. Não se duvida de tal afirmação. Contudo, neste estudo pretendia-se sugerir que, quando possível e respeitando a autonomia e a autodeterminação das partes, a análise dos mencionados interesses e exposições deva ocorrer em momento prévio, na audiência preliminar de saneamento e organização do processo, CPC, art. 357, com a finalidade de que se possa corrigir eventuais pedidos formulados em descompasso com o conflito e, com isso,
possa ocorrer uma melhor delimitação dos pontos controvertidos a serem objeto de prova na fase subsequente. É o que será objeto de estudo no tópico subsequente. 4. Da análise de fatos na audiência preliminar de saneamento, existiria um momento processual adequado para se aferir os reais interesses das partes. De acordo com o art. 357 do Código de Processo Civil, não ocorrendo nenhuma das situações de julgamento conforme o estado do processo, CPC, arts. 354 a 356, o juiz deverá prolatar decisão de saneamento e organização do processo, com a finalidade de resolver questões processuais pendentes e ainda organizar o processo para a fase probatória que se avizinha. Para isso, ele definirá a distribuição do ônus de prova, delimitará as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e, o que interessa mais de perto a este estudo, definirá as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, fixando os pontos controvertidos, designando, por fim, audiência de instrução e julgamento, se necessário. A propósito, veja-se a literalidade do dispositivo legal. CPC, art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, e resolver as questões processuais pendentes, se houver. Segunda, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Terceira, definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373. Quarta, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. V. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. A doutrina reconhece que o juiz pode exercer tais atos durante todo o trâmite processual, sendo a fase específica de saneamento apenas o momento em que se revela a sua maior incidência, com uma concentração de atos de regularização do processo. Trata-se de fase voltada ao gerenciamento do processo, buscando imprimir-lhe maior celeridade e economia. Ainda que o caput do art. 357 preveja a decisão emanada pelo juiz, com possibilidade de as partes requererem esclarecimentos ou ajustes posteriormente, 1 graus, é plenamente possível que tal decisão seja prolatada em audiência preliminar de saneamento e organização do processo, já que o 3 graus do mesmo artigo menciona que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Não obstante o requisito da complexidade em matéria de fato ou de direito, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o enunciado número 298 dispensando tal condição. Ocorrendo ou não tal audiência, haverá a estabilização da decisão emanada em fase de saneamento, conforme determina o 1 graus do art. 357 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Quando houver a realização da audiência, é dispensável a concessão do prazo de 5 dias, havendo impugnação das partes no próprio ato. A propósito,
Frediedier explica que a estabilidade da decisão de saneamento é fundamental para evitar retrocessos processuais. Não havendo impugnação, a decisão transita em julgado e vinculará a atividade jurisdicional a partir daí. Desse modo, a partir da estabilização, as próprias partes ficarão vinculadas às matérias de fato e de direito que nela forem estabelecidas, seja no primeiro ou em grau recursal, conforme a doutrina de Frediedier. A realização da audiência de saneamento em cooperação com as partes mostra-se muito produtiva, acarretando diversos benefícios, dentre os quais pode-se citar a celeridade e economia processuais. Além de viabilizar uma melhor delimitação do objeto litigioso, favorece a realização de autocomposição, diminui a interposição de recursos e, principalmente, favorece o estabelecimento dos pontos controvertidos com maior detalhamento e afinco à realidade, já que evita que ocorram equívocos na apreciação dos fatos e do direito pelo magistrado. Trata-se, em verdade, de instituto de suma relevância para a gestão do processo e, consequentemente, do conflito, consoante percepção de Aulilo. Trata-se, portanto, de um instituto importantíssimo para a gestão do processo, case management. Gerir o processo nada mais é do que garantir maior celeridade e efetividade no desenvolvimento do caso para que seja atingida uma decisão ótima. Assim, é importantíssimo que haja uma mudança no próprio meio de agir do magistrado, para que ele assuma uma posição mais ativa e ao mesmo tempo colaborativa com as partes. Com o trabalho em conjunto de todos os sujeitos do processo é mais fácil a localização das questões que realmente são relevantes para o deslinde da controvérsia. Embora o art. 357 do Código não disponha a respeito da obrigatoriedade da realização da audiência preliminar de saneamento, a doutrina sugere que toda a atividade da fase ordinatória seja realizada em audiência. E nela, inexiste dúvida que o juiz possa inquirir as partes a respeito de fatos, já que a fixação do objeto litigioso também é função deferida às partes. Essa, igualmente, poderia ser realizada neste momento processual, principalmente diante do modelo cooperativo adotado pelo Código de 2015. Nesse sentido, a colaboração entre os sujeitos do processo nessa fase do processo, que visa em linhas gerais a prepará-lo para a instrução probatória, tem seu significado na necessidade de o órgão jurisdicional ouvir todos os sujeitos envolvidos no processo, convidando-os a fornecer todos os esclarecimentos sobre as matérias de fato e de direito objeto de seu conhecimento. Aliás, a abordagem sobre fatos na audiência preliminar de saneamento poderia acarretar em uma maior legitimidade do poder estatal, reforçando a democracia. Desse modo, o juiz poderia convidar cada uma das partes a se pronunciar a respeito dos fatos e, com isso, seria viável a busca, repita-se, dentro dos limites pelos reais interesses, inquirindo-as a respeito das razões de estarem litigando e pretendendo a tutela jurisdicional. Não se trataria de um ativismo desmedido, já que o juiz estaria apenas atuando em uma verdadeira comunidade de trabalho, visando a entrega da melhor prestação jurisdicional possível, com a minimização do conflito propriamente dito e, por outro lado, ampliando a satisfatividade dos destinatários da prestação jurisdicional e, consequentemente, a credibilidade do poder judiciário. A própria noção de estabelecimento de pontos controvertidos, com a consequente produção probatória delimitada aos efetivos interesses, poderia acarretar maior efetividade, propiciar a realização de acordos ainda que parciais e,
até mesmo, oportunizar o julgamento antecipado parcial do mérito. Como se disse no tópico pretérito, tal atuar acarretaria uma série de benefícios aos envolvidos no conflito, já que, com isso, poderia o magistrado estar atuando como um verdadeiro gestor do conflito, não apenas da lide, sob o viés processual. Mas existe uma razão pela qual este momento processual se mostra como um dos mais propícios à aferição dos interesses. É porque a estabilização objetiva da demanda ocorrerá, em regra, com a decisão de saneamento e, até este momento, seria possível o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, adequando-o, quando possível, aos interesses das partes. Veja o que prevê o art. 329, segunda, do Código de Processo Civil. Art. 329. O autor poderá, e, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Segunda, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Deve-se mencionar que, muitas vezes, a causa de pedir e pedido serão reflexos apenas das posições, porque a lei requer apenas que o autor apresente os fatos que são antecedentes consequentes necessários para que haja a incidência da norma jurídica aplicável ao caso. Buscar interesses seria ir além da indicação destes miras fatos apresentados e de seus fundamentos jurídicos, isto é, seria buscar o real propósito social do processo, conseguindo atingir a sua finalidade de pacificação social. Por isso, sugere-se que o juiz possa realizar inquirições sobre fatos, com o fito de descobrir e explicitar os referidos interesses, conferindo uma tutela jurídica mais adequada ao caso concreto. Para ouvi-lo. Pelo modelo cooperativo de estrutura do processo civil, todo o saneamento e, por conseguinte, a delimitação do tema probandum deverá ser feito em audiência, independentemente da matéria envolvida no feito. O contraditório dinâmico busca aproximar as partes e o juiz em um diálogo franco e direto. Isso permite com que todos os sujeitos do processo tragam suas reais intenções ao processo com a especificação sobre o que se precisará ainda provar, isto é, quais as próximas provas necessárias deverão ser produzidas. Dessa forma, a nova episteme conferida pelo legislador de 2015 de modelo cooperativo, reconfigurando a postura das partes e do juiz, bem como a atual fase científica do processo civil, formalismo valorativo ou do processo civil em um Estado constitucional, fazem com que o processo tenha forte correlação com a justiça material. Com isso, a utilização da distinção conferida pelo método de Harvard poderia se mostrar bastante salutar para a concretização dos efetivos propósitos sociais do processo. 5. Conclusão. Diante do exposto, observa-se que o conceito de pacificação social é dotado de historicidade, sendo construído ao longo do tempo, e sua mutação possui forte conexão com as fases de autonomia do direito processual civil. Atualmente, a pacificação social possui alguns caracteres atribuídos pela fase instrumentalista, propósitos sociais, jurídicos e políticos, mas vai além, já que há forte influxo dos preceitos constitucionais na forma de se interpretar e aplicar o direito, em razão da adoção do formalismo valorativo ou processo civil no Estado constitucional.
Nesse novo paradigma, aliado à adoção do modelo cooperativo pelo Código de 2015, o conflito é dissociado do litígio e, com isso, adquire novos contornos. Pacificação social passa a significar justiça substancial ao caso concreto, não mais apenas a aplicação do direito objetivo ao fato apresentado. Com efeito, adentrar nos reais interesses das partes pode ser uma alternativa viável para se dirimir o conflito em si, trazendo benefícios às próprias partes e também ao processo. Cabível, portanto, a utilização emprestada de conceitos comuns a outras portas de tratamento adequado do conflito, como a mediação e o direto colaborativo, collaborative law. É por isso que se sugere que a audiência preliminar de saneamento seja o momento para se aferir os interesses das partes, já que, nesse momento, os fatos teriam relevância para a fase probatória que se avizinha e, ainda, pela possibilidade de adequação do pedido e causa de pedir aos verdadeiros fatos que encobrem a situação jurídica em conflito, considerando que apenas com a decisão de saneamento que haverá, geralmente, a estabilização objetiva da lide.